Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, a gente falando um pouco sobre o imperialismo econômico. Como a gente tinha prometido, a gente vai dar continuidade agora de falar da expansão da indústria, né? Onde surgem novas fontes de energia, né? Que é a eletricidade, o petróleo, grandes investimentos, motor, a explosão, teleférico, telégrafo, correntes sintéticos, enfim, isso vai favorecer o crescimento da indústria, tá? A grande diferença em relação à primeira fase da Revolução Industrial, tanto é que a primeira Revolução Industrial é uma indústria têxtil, agora eu estou passando por uma revolução técnico-científica, tá? Ou seja, eu vou utilizar laboratórios nas fábricas, tá? Capitalismo de ocorrência foi grande propulsor dos avanços tecnológicos, ou seja, o lucro que eu vou chamar de mais-valia, ele vai ser importante para esse desenvolvimento agora posteriormente, tá? Desenvolvimento dos meios de transporte, por exemplo, aumento de ferrovias, de aeroportos, de portos principalmente, tá? E de ferrovias, por que a gente fala de ferrovias? Se a gente for comparar a Europa com o Brasil, pessoal, a Europa, ela é basicamente irrigada por ferrovias, tá? E isso é importante para a gente ver o processo de construção das indústrias na Europa, das indústrias no Brasil, mas a gente fala no próximo vídeo, tá? O barateamento do transporte, né, que facilitou aí as vindas dos trabalhadores, o aumento do êxodo rural, tá, aumentando assim o processo de urbanização, tá, e também o poderio militar das nações, né, porque as nações também investiram na indústria bélica nesse momento, tá. Aí surge o monopólio. O que é o monopólio, tá? Concentração do capital e dominação de produção em determinadas áreas econômicas geradas pela livre concorrência, ou seja, a concorrência ela vai gerar grandes monopólios, tá? Ou grandes empresas, tá? Trustes, fusão de diversas empresas do mesmo ramo. Vamos supor assim um exemplo, a Ambev, ela se fundiu com várias outras empresas menores de cerveja e surgiu a grande Ambev, por exemplo. A Skol aqui no Brasil se fundiu com a Quilmes da Argentina. Isso é um trustes, tá? Cartel. Grupo de grandes empresas que estabelecem entre si um acordo com o objetivo de controlar os preços, tá? Vamos supor assim, em algumas cidades do Brasil, vocês podem ver a diferença de 1 centavo de um posto para o outro ou a manutenção do processo de preço, tá? E isso é um cartel. Tá? Detalhe, hoje é um crime isso no Brasil. Holdings, tá? Empresas que detêm um controle acionário sobre outras empresas, embora elas mantenham dominação própria e independência, isso é importante. Eu sou uma grande empresa e compro uma empresa menor. Um exemplo aqui no Brasil. A Coca-Cola comprou a empresa Jesus de refrigerantes lá do Maranhão. A empresa Jesus continua com o mesmo nome, porém a sua sócia majoritária é a Coca-Cola, tá? Bolsa de valores, instituição típica do capitalismo. A perspectiva de lucro do poder aumenta o valor das ações, tá? Aqui é importante salientar que é um papel moeda, tá? Basicamente, se a gente traduzir, é um dinheiro que não existe, que nós mortais não vamos ver, que é na casa dos trilhões de reais, trilhões de euros, trilhões de dólares, tá? Então são lá que vai existir um fenômeno chamado de mercado futuro. É esse mercado que vai avaliar como é que as nações estão se desempenhando seu papel dentro do processo econômico, dentro da lucratividade. Aí vem uma coisa chamada de neocolonialismo, né? Que é um novo colonialismo, tá? Só que olha só a diferença aqui. A diferença é bem básica do colonialismo tradicional, onde eu vou ter pessoas escravas trabalhando para mim, como aconteceu isso no século XVI. Só que agora tem um princípio. Agora eu quero um mercado consumidor, eu quero matérias-primas, tá? E mão de obra barata. Por isso que as grandes corporações elas vão mudando de país para buscar o quê? Matérias-primas. Se vocês forem observar hoje no nosso aparelho celular, vocês vão observar que existem peças dele produzidas em vários países do mundo, pela questão do
mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata, tá? Então olha só como é que ficou divididas as colônias aqui dentro desse contexto. Olha, vocês vão aqui observar que esse primeiro ponto aqui, mais rosado, um rosa mais claro, é a dominação da Bélgica na África, tá? A Bélgica domina toda essa região. E tem outras características de dominação. Tem a França, a Grã-Bretanha, a Alemanha, Países Baixos, Estados Unidos, Itália, Espanha, Japão, Portugal, Império Otomano e Dinamarca. Vocês podem observar aqui que o processo de dominação ele foi mais concentrado no continente africano, tá? Porque no continente africano é lá que possui as maiores riquezas. Então eu indico um filme para vocês verem, né? Congo, Busca de Diamantes, que ele vai representar a ganância do povo europeu na busca das riquezas, tá? Então, pessoal, essa é a segunda parte aqui desse vídeo, tá? Eu espero que vocês deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, tá? Então, até o próximo vídeo, até a próxima!